Stanislau Garcia, Rádio Nacional de Angola. Até o momento não ficou claro em que altura do próximo ano é que José Eduardo dos Santos vai abandonar também a liderança do partido. Muitas vozes dentro e fora do MPLA questionam a estabilidade de uma eventual coabitação entre João Lourenço, na presidência da República, e José Eduardo dos Santos, na liderança do partido. Essa questão já foi clarificada. Como é que o MPLA está a gerir esta situação? Uma segunda pergunta. Muitos analistas entendem que a atual Constituição foi feita à medida de José Eduardo dos Santos. Os partidos da oposição, na sua globalidade, defendem uma revisão ou alteração à Constituição, sobretudo na forma de eleição do Presidente. E também porque consideram que há uma, digamos, excessiva concentração de poderes na figura do Presidente da República. O MPLA está a pensar em alterar a Constituição no pós-José Eduardo dos Santos? Em que matéria, Sr. Candidato? Bom, com relação à coabitação, normalmente utiliza-se essa expressão coabitação quando os líderes são de partidos diferentes. No caso de alguns países, preferia não citar nomes, mas em algumas democracias europeias, algumas delas muito próximas a nós, temos situações em que o Presidente da República é de um partido e o Primeiro-Ministro é de outro partido. Nessas situações é correto falar-se em coabitação. Portanto, vão coabitar no mesmo espaço líderes de famílias políticas diferentes. No caso da Angola, não me parece que essa expressão seja correta, na medida em que quer o líder do partido, quer em princípio, o futuro presidente, caso consigamos conquistar os corações dos angolanos, serão ambos do mesmo partido, com a vantagem de ser um o presidente e o outro o vice-presidente do partido. Portanto, no caso, eu sou o vice-presidente do partido. Portanto, esta questão que às vezes é levantada parece-me ser um falso problema. A preocupação de alguns críticos, dentro e fora do partido, era de dizer, e digo era porque esta preocupação me parece também ter sido já ultrapassada, que o Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, está no poder como Presidente da República, portanto, em funções do Estado, há tempo demasiado. Ele vai largar voluntariamente essa responsabilidade de Presidente da República. E precisamos de recordar que a Constituição e a lei só estabelece mandatos para funções no aparelho do Estado. A Constituição e a lei não estabelecem mandatos para funções na direção dos partidos políticos. Ou seja, o exercer funções na direção dos partidos políticos é um assunto da estrita competência, da estrita responsabilidade dos respectivos partidos. Isso para dizer que nós não estamos preocupados com este problema. Pensamos que vamos trabalhar, o presidente do partido e o vice-presidente do partido, vamos trabalhar em perfeita harmonia, porque é do nosso próprio interesse que assim seja, para que consigamos então melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Com relação à Constituição, feita à medida ou não do atual presidente. Bom, as pessoas são livres de ter a sua opinião. Alguns talvez pensem assim. O que eu tenho a dizer apenas é que esta é a Constituição que está em vigor, que não foi imposta, que foi aprovada pela Assembleia Nacional, e eu considero imprudente
e prematuro dizermos se temos ou não a intenção de fazer alterações à Constituição. Como sabem, só é possível fazer-se alterações à Constituição, fazer-se revisões à Constituição, se o partido que tiver essa pretensão tiver uma maioria qualificada de mais de 2/3. E nós não estamos ainda em condições de dizer se vamos alcançar este patamar ou não, embora seja nossa intenção conseguir. Estamos a trabalhar para isso, mas, como se costuma dizer, nem sempre querer é poder. Portanto, antes de termos esta maioria qualificada, não estamos em condições de publicamente virmos dizer se existe ou não a intenção de se mexer na Constituição. Elias Tumba, jornalista da Angola. Tenho uma questão. Caso o MPLA saia vencedor das eleições de agosto próximo, que medidas pensa implementar o próximo governo na busca de uma coexistência salutar entre a economia formal e a economia informal, tendo em vista o interesse do desenvolvimento harmonioso do país? Bom, as economias dividem-se nestas duas categorias, a formal e a informal. O ideal é que a economia formal se sobreponha à economia informal. E a nossa luta será trabalhar no sentido de conseguirmos isso. Ou seja, ir reduzindo cada vez mais a economia informal a favor da economia formal. Se conseguirmos fazer isso, todos sairemos a ganhar. Vai-se dar mais dignidade a quem está na economia informal, se passar para a economia formal, e o Estado vai ganhar com isso, sobretudo por via da arrecadação dos impostos, porque, como sabemos, a nossa economia informal não é que esteja isenta do pagamento de impostos, mas sabemos que, na realidade, na prática, o mercado informal não contribui para os cofres do Estado de forma nenhuma, uma vez que não paga impostos. Se facilitar o ambiente de constituição de empresas pequenas, sobretudo micro e pequenas empresas, acreditamos que vamos conseguir transferir, se me permitem a expressão, um número considerável de famílias que hoje estão no mercado informal, constituindo as suas pequenas empresas, que paulatinamente vão crescendo e vão reforçando, podemos dizer, a economia formal. Bom dia, eu sou Cândido Bessa, do Jornal de Angola, e tenho duas questões. A primeira está relacionada às empresas públicas. Eu gostaria de saber do senhor qual é o papel que as empresas públicas vão ter sob sua presidência no âmbito do desenvolvimento do país e como é que elas se inserem no seu projeto de criação de parcerias público-privadas. A minha segunda questão: quais as principais alterações que se podem esperar do seu estilo de governação em relação ao que vem sendo seguido pelo presidente José Eduardo dos Santos? Muito obrigado. Por favor, pode repetir esta última, se não se importa. Eu gostaria de saber qual as principais alterações que se podem esperar do seu estilo de governação em relação ao que vem sendo seguido pelo presidente José Eduardo dos Santos, caso ganhe as eleições, claro. Bom, com relação às empresas públicas, nós vamos trabalhar no sentido de reduzir ao estritamente necessário o número, ou seja, o setor público da economia. Portanto, os estudiosos consideram que a economia é assunto para ser
digamos, realizada pelo setor privado. O Estado, é verdade que tem as suas responsabilidades, tem que criar o tal quadro macroeconômico para que a economia funcione perfeitamente, mas quem tem que produzir os bens e os serviços fundamentais, em princípio, deve ser o setor privado da economia. Portanto, vamos procurar nos desfazer das empresas públicas que não são essenciais, que podem perfeitamente ser alienadas a favor do setor privado por via do concurso público e manter-nos com aquelas que têm caráter estratégico, mas mesmo assim, para com essas que têm caráter estratégico, vamos fazer com que as empresas públicas deem lucro. Porque empresa, sendo pública ou não pública, a partir do momento em que a empresa tem que dar lucro, não pode viver do erário público, não pode viver do Orçamento Geral do Estado. Portanto, tem que ter gestão competente no sentido de não só não irem sugar recursos do erário público, mas antes, pelo contrário, contribuírem para as finanças do Estado por via do pagamento dos impostos. Quais as principais diferenças no estilo de governação entre o futuro presidente, se merecermos essa confiança dos eleitores, e o atual chefe de Estado? Bom, costuma-se dizer que duas cabeças são duas sentenças. Embora sejamos ambos da mesma família política, pertençamos ao mesmo partido, mas é verdade que não podemos querer pretender que tenhamos um estilo de governação exatamente igual. Haverá diferenças, com certeza. Não lhe vou precisar agora quais. Aliás, talvez não me compete a mim dizer quais, mas a sociedade está aí para observar. E se me permitem, com certeza que para aqueles mais avisados já começaram a observar, mesmo neste curto período em que nós ainda não governamos, estamos apenas em período de pré-campanha ou, se quisermos, em período de campanha. Mesmo aí, creio que já dá para notar que há pequenas diferenças. Mas o haver diferenças não é mal nenhum. Antes, pelo contrário, é bom que haja. É bom que haja. Há quem veja nisso, dizer, bom, se há diferenças é porque há desvios. Não, não há desvios. O importante é que não haja desvio dos grandes objetivos do MPLA. Quais são os grandes objetivos do MPLA? Que haja mais e melhor educação, mais e melhor saúde, mais habitação, mais emprego, enfim, numa palavra, mais bem-estar das nossas populações, mais liberdades democráticas, e isso pode ser conseguido utilizando estilos de governação diferentes. O objetivo não é como chegar lá, mas o objetivo é que se consiga chegar lá. Que esses objetivos que estão plasmados no programa de governação do MPLA sejam alcançados com êxito, independentemente da forma como conduzirmos as nossas políticas no sentido de garantir esse objetivo.